Olá, meus queridos irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2023, no qual estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Após iniciar na semana passada com uma lição introdutória, agora iremos avançar em cada lição falando sobre um aspecto deste espírito da Babilônia que desafia a igreja, que afronta a igreja, que está cerceando a liberdade da igreja, está levando muitos a serem perseguidos em nossos dias por causa da defesa da verdade, da palavra de Deus. E nós, como Igreja do Senhor, continuamos apologéticos, ou seja, estamos aqui para continuar defendendo os ensinos sagrados, defendendo os ensinos da palavra de Deus. E nesta aula que estudaremos nesta semana, estudaremos sobre a doutrina do pecado. Veremos que a Bíblia declara a realidade do pecado, que o pecado é universal, que o pecado passou a todos os homens, que o homem não pode se livrar do pecado sozinho, não, porque o homem pecou e está destituído da glória de Deus. Sendo assim, o Filho de Deus foi enviado ao mundo para, como diz em João capítulo 1, versículo 29, tirar o pecado do mundo. A solução para o pecado não são políticas sociais. A solução para o pecado não é um mundo mais equilibrado financeiramente e socialmente. Não. A solução para o pecado é crer no Senhor Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor, e serás salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção. E é isso que nós precisamos reafirmar em nossos cultos, em nossas igrejas, em nossas reuniões e mostrar para este mundo que a verdade da palavra de Deus, ela permanece imutável. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal, que nos acompanham aqui toda semana, e quero pedir a você que compartilhe esta aula com outros irmãos e amigos. Não somos de insistir para que você faça isso, mas entendemos que deixamos para você um material importante e que você pode sim aproveitar cada item que nós falamos aqui, cada observação, e também compartilhar com aqueles que você sabe que também atua na Escola Bíblica Dominical. Vamos então, irmãos, antes de prosseguir, fazer uma oração ao nosso Deus para que Ele nos abençoe durante esta exposição. Oremos, Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de estar mais uma vez com teus filhos aqui, Senhor, através deste canal, para lhes transmitir o conteúdo da lição número 2 deste terceiro trimestre de 2023. Se conosco, nos dê inspiração e direção naquilo que iremos falar. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos então ao texto áureo de nossa lição. O texto áureo de nossa lição se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 20. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Repetindo, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos então à nossa verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, os versículos 9 a 20. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos.
Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Os objetivos desta lição são estes. Primeiro, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E, por último, mostrar as consequências da normalização do pecado. Vamos, pois, à nossa introdução. Faremos aqui a nossa prática de sempre, ler todo o conteúdo da lição e apresentar nossas sugestões, nossas argumentações, às vezes algumas correções, mas que seja útil para você, professor, entender melhor a lição e transmiti-la também melhor. Vamos lá? Introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado. Fazendo uma pequena correção no texto, temos o seguinte: entretanto, a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos ambientes denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Aqui nós já temos nessa introdução sinalizados os tópicos da lição. Falaremos sobre a doutrina do pecado, falaremos sobre as teologias modernas, 3 delas são citadas nesta lição, e falaremos sobre as consequências da normalização do pecado. É a última parte da lição, o último tópico. Vamos então ao primeiro tópico da lição, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Primeiro item diz o seguinte: definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, ou ratá, como se vê em alguns livros, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego amartia, que possui conotação de erro moral. É claro, irmãos, já faço aqui uma observação. Existem muitas palavras no hebraico e no grego que são traduzidas como pecado. No hebraico existem cerca de 8 palavras. No grego, há cerca de 12 palavras que são traduzidas como pecado. Aqui o comentarista citou apenas uma e ele explica o motivo pelo qual ele fez esta escolha. Vamos lá. Continuando. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. O homem pode errar o alvo por não saber, de fato, o que está fazendo, mas o homem pode errar o alvo porque deseja errar mesmo. Ele transgride conscientemente. Por isso nós entendemos que até um certo momento, quando o homem não tem conhecimento do pecado, ele não tem ainda conhecimento do erro, ele ainda pode cometer coisas que desagradam a Deus sem saber que realmente tais coisas desagradam. Isso acontece com as crianças nos seus primeiros anos de vida. Mas logo ele vai sendo ensinado o que é pecado, o que é transgressão, o que é desobediência, o que é iniquidade, o que é impiedade, palavras que são sinônimas de pecado, e assim já começa a ter um alvo a atingir. E assim, se ele erra este alvo, ele peca. Se ele erra este alvo conscientemente, ele peca conscientemente. Então, prosseguindo, diz assim o comentarista: a palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Então, todo pecado é uma ofensa contra Deus. Seja ele qual for, é uma ofensa contra Deus. E nós vamos ver por quê no item seguinte. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Portanto,
pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Vem uma conclusão nesse item. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. O comentarista vai fazer esta mesma conclusão no item seguinte. Ou seja, estamos apresentando aqui a definição de pecado, estamos já apresentando qual a solução para o pecado e o que ele afeta. Ele afeta o ser humano nos seus relacionamentos com Deus, pois a Bíblia diz que nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e afeta o relacionamento com outras pessoas. Enfim, o pecado realmente é uma realidade. A Bíblia assim declara, e assim nós precisamos continuar mostrando para este mundo que o pecado é real. Continuando, a universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Existe apenas uma exceção e foi o Senhor Jesus Cristo que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz que ele não cometeu pecado e nem houve engano em sua boca. E assim o Filho de Deus, apesar de ser homem, ele também era Deus. E como homem, ele poderia pecar, mas como Deus, ele não podia pecar. Assim, a única exceção de pessoa que veio a este mundo sem pecado foi o nosso amado Salvador Jesus Cristo, para que ele pudesse pagar o preço da nossa redenção. Até porque o Cordeiro deveria ser imaculado. O Cordeiro não poderia ter nenhuma mancha, nenhum defeito. E assim o foi o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Então, amados irmãos, podemos sim ter a nossa vida regenerada do pecado, porque para isso Cristo morreu por nós. Ele pagou a nossa dívida, ele nos substituiu na cruz, porque quem deveria morrer éramos nós, condenados à morte. Mas o Senhor morreu por nós e agora os que morrem em Cristo experimentam um acesso à vida eterna. E não mais entra em condenação, como diz João 5,24, mas passa da morte para a vida. Vamos lá. Corrupção total é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Tome cuidado, irmãos, porque há uma ideia sobre esta corrupção total, depravação total, de que o homem é tão incapaz de ser salvo que ele precisa ser alcançado pela graça irresistível do nosso Deus, e isso só acontece com aqueles que são os escolhidos. Esta ideia de depravação total trouxe muitas discussões na história da igreja. Existem duas vertentes, uma vertente chamada arminianismo, ou a vertente de Armínio, e existe a vertente do calvinismo, ou a vertente de Calvino, e melhor ainda, dos que seguiram as ideias de Calvino, porque muita coisa que é falada hoje sobre Calvino não vem dele, mas dos seus seguidores. Tome cuidado para não cair na ideia de que o homem não pode fazer absolutamente nada e ele não tem nenhuma participação neste processo da salvação. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos arrepender e nos converter. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados. A Bíblia diz que nós temos que fazer cada vez mais firme a nossa vocação. A Bíblia diz que nós devemos operar a nossa salvação. A salvação, sim, provém de Deus, mas o homem pode rejeitá-la e o homem pode simplesmente negar-se a seguir os ditames do Senhor Deus. Ele não é um autômato. Ele é um ser que tem sim o livre-arbítrio e pode decidir rejeitar a salvação oferecida por Deus. Continuando a leitura, nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado.
Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Sim, a iniciativa partiu de Deus, porque o homem não tinha condição de salvar a si mesmo. Foi Deus quem enviou seu Filho para morrer por nós. E a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Repetimos aqui, é importante destacar a responsabilidade do homem com essa salvação. Porque quando Paulo estava lá naquela prisão junto com Silas, e aquele homem disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Veja que Paulo não disse assim: olha, você não precisa fazer nada, né? A graça de Deus te alcançou, você não precisa fazer nada. Pelo contrário, Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Pedro, no seu discurso, disse para aqueles homens que o cercaram depois daquele movimento do dia de Pentecoste, porque aqueles homens perguntavam: o que faremos, varões e irmãos? Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos. Então, há uma responsabilidade humana no processo da salvação, apesar dela se originar em Deus, apesar dela ter a iniciativa de Deus em oferecer o seu Filho para morrer por todos, e não apenas por aqueles que se salvam. Cristo morreu por todos. Continuando, vamos ao segundo tópico da lição, as teologias modernas. Aqui o comentarista cita três. A primeira, teologia do pecado social. A segunda, teologia da libertação, uma das mais conhecidas. E, por último, o liberalismo teológico. Vamos tratar rapidamente deste assunto que é bastante profundo. Caro professor e aluno, você precisa investigar mais sobre isto. Nós tivemos que buscar mais informação também para trazer esta aula para você, para que você possa entender bem o que são essas teologias, essas teorias modernas sobre o pecado, que nada mais são do que um reflexo da deturpação da doutrina do pecado. O homem, não aceitando e não se conformando com o que a Bíblia diz, cria na sua mente ideias, cria na sua mente teologias que são contrárias à própria teologia bíblica. E é isso que nós veremos nestes três itens. Primeiro, a teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, Colômbia, Puebla, no México. Essa tese defende que o pecado é algo, preste atenção nisso que nós destacamos, o pecado para essa teologia é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Olha o perigo, irmãos. Ao invés de tratarmos algo que prejudica o procedimento do ser humano e afeta a sua vida moral, a sua vida familiar e a sua vida em sociedade, aqui se procura um caminho contrário. Tratar primeiro as causas sociais para poder cuidar deste homem, para que ele tenha, então, uma vida equilibrada e assim tentar, de alguma forma, tratar as causas sociais paralelamente às causas espirituais. Entretanto, acaba suplantando as causas espirituais e esquecendo de que o homem deve confessar os seus pecados diante de Deus e deve viver uma vida santa e reta e justa diante de Deus. É isso que a Bíblia diz. E aí está a deturpação dessa doutrina. Continuando e lendo novamente. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social e estrutural, enfraquece
a responsabilidade moral do pecador. O homem moderno diz que ele comete erros por causa da sociedade, ele comete erros por causa da injustiça, ele rouba porque ele vive em estado de pobreza. Por exemplo, praticar o roubo em algumas situações, alguns chegam a defender que é normal. Alguém pegar um celular na rua, isso é normal, é um reflexo da sociedade que ele vive. Não, é um pecado diante de Deus. Essa pessoa precisa confessar esse pecado e deixar de praticar esse pecado. Isso não é um problema apenas social, é um problema pessoal. Veja que há uma diferença, irmãos. Nós estamos tratando do social para tratar depois do pessoal. E, na verdade, o caminho é o contrário. Se cada ser humano tiver dentro de si a santidade, o perdão, o amor, a compaixão, se cada ser humano tiver dentro de si estes sentimentos, quem investirá contra o outro para matar, para ferir? Nós precisamos pregar um evangelho que mude as pessoas. A sociedade será mudada a partir das pessoas e não o contrário. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Interessante essa frase. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Como disse aqui há pouco, nós precisamos tratar do problema do pecado no homem, dentro dele, no seu coração, e assim a sociedade será uma sociedade equilibrada. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Prosseguindo, teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez e no Brasil com Leonardo Boff. Para eles, preste atenção nisso, caro professor e aluno, para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. A teologia da libertação teve o seu apogeu após nos anos de 1980, 1990, porém houve um declínio muito grande porque seus próprios fundadores, seus próprios idealistas não conseguiram reproduzir seguidores para que continuassem defendendo esta ideia. Vou trazer algo para você que não está na nossa lição, que é um trecho da resposta da Igreja Católica contra a teologia da libertação. Quem fez esse pronunciamento foi o Ratzinger, o cardeal que depois se tornou o Papa durante um bom tempo, o Papa Bento XVI. Ele mesmo, a própria Igreja Católica, disse o seguinte a respeito desta teologia. A libertação para a teologia da libertação é conquistada pela via política e não pela redenção de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus, capítulo 1, versículo 21. E disse a Pilatos que o seu reino não é deste mundo. O pecado para a teologia da libertação se resume quase que só ao pecado social. Este será arrancado pela luta política. Ou seja, a própria Igreja Católica reagiu contra as ideias da teologia da libertação. E quer saber de algo bem atual? Hoje o Papa ele é um argentino. Há estudos que mostram que os defensores da teologia da libertação da atualidade estão se aproximando do Papa Francisco para recrudescer, para fazer florescer novamente a ideia da teologia da libertação. Prosseguindo, desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade e de sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma das vertentes é a teologia da missão integral. O comentarista ele apenas citou esta teologia. Você, caro professor e aluno da Escola Dominical, deve buscar mais informações a respeito disso para mostrar para o seu aluno. Eu trouxe aqui algo que é um resultado do que li a respeito desta teologia. Tal movimento visa comprometer a igreja com a transformação social. Entretanto, é necessário uma aproximação
e distanciamento para que a igreja possa transformar a sociedade através dos preceitos bíblicos e não por ações meramente sociais. Os defensores desta teologia da missão integral são pessoas evangélicas. Essa teologia, ela nasceu no meio evangélico. Há pastores conhecidos, que eu não vou citar o nome, que defendem esta ideia e que fizeram até tese de mestrado com esta ideia da teologia da missão integral. Isso, quando é apresentado, parece algo muito maravilhoso, dizer que a igreja ela tem uma missão integral, não apenas pregar o evangelho, mas também ações sociais. Entretanto, nós não podemos colocar as ações sociais como meio pelo qual as pessoas cheguem para o evangelho e a igreja se tornar tão envolvida com a sociedade que perca as suas características de igreja fiel, santa, imaculada. Então, há de se ter uma aproximação, como fez o Senhor Jesus Cristo, que conversou com a mulher samaritana, que conversava com os pecadores, mas um distanciamento para que as pessoas vejam na igreja algo que transforme as suas vidas, que mude as suas vidas. Não podemos fazer com que a igreja seja apenas mais uma instituição da sociedade que busca melhorar a sociedade através de ações sociais, e esquecendo-se de atingir o alvo principal, que é a conversão das pessoas dos seus pecados e uma mudança radical para que tenham uma nova vida em Cristo. E mais do que isso, irmãos, preparar pessoas para morar nos céus. Vivemos um tempo em que as pessoas não estão mais buscando a vida celestial. Estamos vivendo num tempo em que os pregadores chegam a dizer que o céu não é o nosso objetivo. Pelo contrário, o que a Bíblia diz é que o Senhor foi preparar lugar para nós. Então nós temos que lutar nesta vida por melhores condições de vida, sim, mas não se esquecer que este mundo jaz no maligno e que verdadeiramente as coisas aqui vão de mal a pior. E a igreja e seus representantes, melhor dizendo, ficam tentando consertar a sociedade, tentando consertar o mundo, e nós sabemos muito bem que haverá tempos de sofrimento, de angústia, de perseguição durante a grande tribulação. Assim nós cremos. Aliás, este movimento da teologia da missão integral, ele confronta com várias ideias escatológicas que nós defendemos. Então, é bom pesquisar para que o seu aluno seja bem informado a respeito disso e tomar cuidado para que não ouçamos mensagens que deturpam o texto sagrado, fazem-nos mudar nosso pensamento em relação às promessas divinas para a igreja no futuro. A igreja do Senhor Jesus, ela não busca melhores condições na terra. Não. A igreja do Senhor Jesus Cristo busca o céu, está aguardando o céu. É claro que nós, enquanto aqui estivermos, vamos lutar para que haja justiça, para que haja paz, mas esse não é o nosso foco principal. Devemos fazer como a igreja primitiva. Começou pregando o evangelho. Quando surgiram as questões sociais, foram resolvendo. E os apóstolos, muito inteligentemente, disseram o seguinte: olha, nós apóstolos, perseveraremos na oração e na palavra. E estes que foram levantados como diáconos, apesar do texto de Atos 6 não falar a palavra diáconos, mas eles foram levantados para tratar as causas sociais, para que os apóstolos continuassem pregando a palavra. Então nós não podemos, irmãos, tratar o social em detrimento do ensino da palavra. A palavra de Deus, a ortodoxia bíblica deve ser defendida ainda em nossos dias. Continuando, o grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então, transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. E o evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Creio que você lembra deste versículo. E por último, liberalismo teológico. Após a reforma protestante, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres
e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Ou seja, quando se coloca a razão acima da revelação, quando para tudo precisamos dar uma explicação lógica, aquilo que é artigo de fé, aquilo que é resultado da nossa crença, acaba sendo questionado, como por exemplo a inspiração das Escrituras. Hoje, qualquer pessoa vai às redes sociais e diz que a Bíblia precisa ser reescrita, que a Bíblia está completamente cheia de erros e que precisa de uma Bíblia inclusiva, precisa de uma Bíblia que abarque todas as condições humanas existentes na sociedade. Então, a razão acima da revelação acaba levando ao questionamento aquilo que são nossos artigos de fé, aquilo que nós cremos. Assim, as pessoas começam a reinterpretar textos sagrados, começam a ressignificar alguma coisa na Bíblia. Tem até quem diga que Jesus não vai mais voltar, porque isso se tornou algo irracional, algo que não se pode conceber. A volta de Jesus, como se dará isso? Enfim, temos muitos questionamentos em relação às doutrinas bíblicas. E assim nós precisamos voltar, como nós aprendemos aqui anteriormente, na lição passada, à ortodoxia da palavra, ao ensino reto, correto, para não sermos levados por estes ventos de doutrina. Continuando, troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista. Estudaremos isso na próxima lição com mais profundidade, que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. E como falamos na lição anterior, somos chamados de fundamentalistas, porque realmente nós não queremos sair dos fundamentos doutrinários. Então que nos critiquem, que nos chamem de fundamentalistas, mas nós não estamos aqui para aceitar qualquer ideia, qualquer ensinamento dos últimos tempos, como a ideologia de gênero. Há 50, 60, 90 anos atrás, nem se pensava nessa frase, ideologia de gênero, mas surgiu recentemente e há um grupo interessado na disseminação deste ensino, desta ideologia, que aproveitou então para fazer com que isso influenciasse na cultura, na educação, no relacionamento entre pessoas, a ponto de a pessoa escolher o seu próprio nome social e quero mudar de identidade e não quero mais esse nome. Enfim, foi dada uma liberdade para que as pessoas decidam o que fazer e como fazer a sua vida sem nenhuma regra, sem nenhum fundamento. Por isso, nós estudaremos durante esse trimestre coisas bastante questionáveis. Já preciso, professor, que você esteja preparado, porque as lições estão exigindo de nós maior estudo e maior preparo. A normalização do pecado é o último tópico da lição, e vamos lá. Primeiro item, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. Os valores que determinam como eu me conduzo, como eu me porto diante da sociedade, é a ética. A prática dessa conduta recebe o nome de moral. Ética e moral são palavras bem próximas uma da outra. Uma fala do questionamento entre aquilo que é certo e é errado, a ética. A moral já fala da prática, o que eu faço no dia a dia. Continuando, nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falta de caráter. Ou seja, se nós estivermos, irmãos, procedendo de acordo com a ética cristã, de acordo com a ética bíblica, nós teremos o caráter cristão. Quando nós relativizamos o pecado, quando nós achamos, isso é pecado, agora não é mais, isso agora é permitido, nós começamos a desviar daquilo que o Senhor preparou para nós
e acabamos perdendo a nossa identidade com Cristo. Lembre-se que na primeira lição nós falamos sobre desenvolver o caráter cristão. Ora, se eu começo a relativizar a doutrina do pecado e começo a cometer pecados achando que não estou cometendo, eu perco a minha identidade de cristão. Eu perco a minha proximidade com aquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou para os seus fiéis. Ele deixou muito claro isso nos seus sermões, principalmente no Sermão do Monte, onde ele mostra ali quem é realmente aquele que faz parte do reino de Deus. Então, nós precisamos seguir os ditames da palavra de Deus para permanecer com a identidade de Cristo. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Eu gostei dessa frase. Deixa de ser eticamente sólida, ou seja, acaba sendo volúvel, frágil e se torna uma sociedade moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblicas e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Como nós falamos na lição anterior, temos aqui o relativismo. Agora, o pecado pode não ser pecado, o erro pode não ser erro. E aí nós vemos no nosso dia a dia o que está no livro de Isaías, aqueles que chamam o mal bem e o bem mal. E essa relativização fazem com que abre-se um caminho para ideias que são chamadas de progressistas, que nós estudaremos na semana que vem, o ensino progressista, segundo a qual nós precisamos ver o que está acontecendo na sociedade e, a partir da realidade daquela sociedade, construir uma ética e uma moral. Isso faz com que a palavra de Deus seja esquecida como regra de fé e conduta, e o meio social é quem determine o que é certo e o que é errado. E aí, do meio social, nós vemos surgir as depravações, as práticas da obscenidade, o aborto, o uso de drogas. Exemplificando, por exemplo, se alguém usa droga, não, isso aí é uma questão que deve ser aceita, cada um faz a sua vida o que quer, e se ele quer usar droga, ele pode usar livremente, mas nós, cristãos, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e devemos seguir os seus preceitos. Continuando, imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade da decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Olha, irmãos, como se invertem os valores. Ao invés de tratarmos a pureza, a castidade, a pureza das meninas e dos jovens como algo importante para que eles tenham uma vida conjugal equilibrada futuramente, a sociedade hoje incentiva o sexo pré-conjugal, incentiva até mesmo o sexo extraconjugal. As novelas e os filmes colocam como mais romântico e mais encantador a relação extraconjugal do que a relação conjugal. Aí alguém pode dizer, mas está mostrando a realidade. Não, está realmente doutrinando as pessoas a achar aquilo normal, a achar aquilo como algo habitual, como é o caso da homossexualidade, que é um assunto para ser tratado em uma lição específica. E aí trata-se essas coisas como normais, quando na verdade não o são. O normal, o ético, o moral está revelado na palavra de Deus. É isso que nós cremos, é isso que nós defendemos. Nós não temos nada contra aqueles que queiram defender uma outra ideia. Apenas como cristão e como pastores, nós temos a palavra de Deus como regra de fé e conduta e temos que segui-la. Não estamos aqui discriminando nem nos tornando homofóbicos, como alguém possa nos caracterizar. Na verdade, apenas não aceitamos porque não está fundamentada em ensinos sagrados, e algumas dessas práticas na Bíblia são consideradas abomináveis aos olhos do Senhor. Como podemos concordar, se somos servos de Deus e filhos de Deus, com algo que é abominável aos olhos do Senhor? Não há como proceder dessa forma. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral,
O ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem o que, meus amados irmãos? Luxúria e licenciosidade, ou seja, promovem o próprio pecado. O pecado da prostituição, o pecado da fornicação e outros pecados que procedem dessas ideologias, deste conjunto de fatores que estão acontecendo no mundo hoje. Em consequência disso, o pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Algumas igrejas estão fazendo concessões para não perder os seus fiéis, porque infelizmente algumas igrejas criaram estruturas. Essas estruturas precisam ser mantidas e são mantidas com fiéis. Então se abre mão às vezes da santidade, das determinações bíblicas para ser um pouco mais maleável, porque precisa sustentar a igreja, porque precisa de suporte financeiro para manter a igreja. E assim a igreja dos últimos tempos tem feito concessões para não perder fiéis. E, irmãos, nós precisamos voltar a pregar o evangelho puro e sagrado, se é que deixamos de fazer isto. Vamos então prezar pela doutrina bíblica e não pelas ideias modernas que surgem e que daqui a algum tempo, irmãos, desaparecerão e surgirão outras, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. E conclui o nosso comentarista dizendo o seguinte: propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Eu não sei se você percebeu, meu caro professor e aluno, que a autonomia incondicional do corpo contraria preceitos bíblicos. O corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos uma mordomia do corpo. Iremos dar conta daquilo que nós fazemos com o nosso corpo. E a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que nós temos que conservar irrepreensível o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E aí vem os pensamentos modernos dizer que não, seu corpo são suas regras, você faz o que você quiser com o seu corpo. Não, senhor. Não foi você quem produziu o seu próprio corpo. Não foi você quem lhe deu a própria vida. Quem te deu a vida foi Deus. E se Deus te deu a vida, você prestará contas a Deus da sua vida. A sua vida pertence à sua família, a sua vida pertence a Deus, a sua vida pertence à sociedade. Eu lembro sempre de Salmo 127, versículo 3 e Salmo 128, versículo 3. Ali, no Salmo 127, diz que os filhos são herança. E depois diz que são galardão. E no capítulo 128, versículo 3, diz que os filhos são plantas. Eu vejo aqui 3 ensinamentos importantes. Os filhos pertencem ao Senhor. Nós pertencemos a Deus. Nós viemos para este mundo por vontade de Deus. Nós pertencemos às nossas famílias. Se os adolescentes jovens pensassem em suas famílias, honrassem seus pais, como diz a palavra do Senhor, eles não cometeriam tantos pecados, tantas negligências no uso da droga, na prostituição. Então, não podemos esquecer da nossa família. E por último, nós pertencemos também à sociedade. Agora, queremos uma sociedade sadia ou uma sociedade doentia? Queremos o quê? As praças repletas de pessoas usando crack, as ruas repletas de pessoas embriagadas, motéis repletos de pessoas traindo seus próprios cônjuges. Isso vai gerar uma sociedade melhor?
É isso que vai resolver o problema das pessoas ou criará mais problemas? Então, voltemos à ortodoxia da palavra, voltemos ao procedimento ético-moral, sejamos fiéis ao Senhor, sejamos fiéis à nossa família, ao nosso cônjuge. Nada de se contaminar com as ideias modernas que deturpam a doutrina do pecado. Sejamos fiéis a nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos então para a nossa conclusão. A relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento das causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã. Apesar de a Igreja não ser apolítica, ou seja, não ficar isenta da política, e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Que bela conclusão do nosso comentarista nesta lição. E eu quero terminar esta aula convidando você para a próxima lição. Terceira lição do terceiro trimestre. Falaremos sobre o perigo do ensino progressista. E eu conto com você aqui na próxima semana para estudarmos juntos essa terceira lição da Escola Bíblica Dominical. Caro professor e aluno, se prepare, estude, pesquise, cuidado com as fontes de informações que você buscar, porque muitas fontes são de origem duvidosas. Então, tome cuidado com aquilo que você vai pesquisar, mas leve para o seu aluno alguma informação adicional. Aqui deixamos algumas ideias para você, para que você possa ministrar uma aula bem produtiva. Deus te abençoe, muito obrigado pela vossa atenção e compartilhe este vídeo com outros irmãos e irmãs para que possam também ter contato com este conteúdo tão importante. Deus te abençoe, aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra, no nome de Jesus. Amém e amém.